O Centro Pinos é uma associação privada, já existimos desde 98. Somos uma associação focada na floresta de Pinheiro Bravo, na sustentabilidade desta floresta, e reunimos todas as partes interessadas à volta desta fileira, desde os representantes da produção, aos representantes dos prestadores de serviços, às indústrias, às universidades, ao ICNF na qualidade de maior gestor de Pinheiro Bravo, e aqui, por exemplo, é a Isaac que nos endereçou o convite, é um dos nossos associados, que realmente é um parceiro muito importante para o Centro Pinos, aqui na partilha do conhecimento e em fazer chegar à produção florestal o conhecimento, queria reconhecê-lo aqui publicamente. Como podem ver ali na parte dos consumidores industriais, que é um pouco que eu venho aqui representar, o Centro Pinos tem associados que representam todo o tipo de atores desta fileira. Como eu vou caracterizá-los à frente, falamos aí, mas só deixar essa nota. Portanto, o Centro Pinos é associado, quer do esquema, ou da associação que representa o esquema FSC e o PFC em Portugal, e também somos membros da direção destas associações e somos também membros do FSC internacional. Nós já produzimos várias edições e iniciativas de comunicação destinadas a divulgar a certificação florestal, mas no início, aqui há uns 15, 16 anos, quando eu vim para o Centro Pinos, havia muito pouca experiência em certificação da gestão florestal, e aí até tivemos envolvidos em tentar montar uma das primeiras iniciativas e que deu o único certificado do ICNF que até hoje historicamente ainda houve. Naturalmente, como vamos ver, a nossa preocupação é sobretudo com dinamizar a certificação na pequena propriedade, porque o Pinheiro Bravo é das espécies da floresta portuguesa mais representativas, aquela que está mais associada à pequena propriedade e como já vimos aqui hoje e vamos ver melhor, é aí que é mais difícil fazer tudo. Do ponto de vista técnico, também somos membros da comissão técnica que produz as normas de certificação. O Centro Pinos encara a certificação da gestão florestal como um caminho para a sustentabilidade, enfim, já o disseram aqui hoje, mas nós também dizemos. De facto, é um caminho para promover a gestão ativa, melhorar a gestão e a produtividade do pinhal, incentiva o produtor a ter apoio técnico e também, eventualmente, apoio à certificação, à comercialização e outro tipo de apoios, e pode promover uma gestão agrupada que cria aqui uma economia de escala tão importante. Dito isto, que é tudo verdade, e aqui já outros testemunharam isso, a certificação é também, sobretudo, uma iniciativa de mercado e de caráter voluntário. Portanto, aqui, os sinais que o mercado transmite é que são a dinâmica mais importante. E isto começa com o consumidor florestal, que transmite essa preocupação quando adquire um produto de base florestal e depois, por sua vez, vai indo para trás em toda a fileira até chegar ao produtor florestal. Temos aqui a área do Pinheiro Bravo certificada de acordo com os diferentes esquemas, de acordo com os dados mais recentes a que eu tive acesso, podem estar ligeiramente desatualizados porque são de 2020, mas tínhamos quase 32 mil hectares de área com certificação FSC e quase 20 mil com certificação PFC, sendo que, obviamente, alguma desta área é mista. Portanto, comparado com as outras espécies, é ainda pouco representativa a área de Pinheiro Bravo certificada. Isto tem a ver com aquilo que já foi referido aqui hoje e que eu também já referi. É muito mais difícil fazer certificação na pequena propriedade. O António Gonçalves Ferreira falou aqui de como até eles sentem que são pequenos e sentem os efeitos do minifúndio,
No entanto, eles têm um grupo de 70 proprietários e têm, se vocês fizerem uma conta, deixem-me ver porque eu não sei fixar essas coisas, sobretudo quando estou cansada, falou em 40 mil hectares para 70 proprietários. Dá uma área média de 500 hectares por proprietário. É claro que as médias enganam, mas é isso. E é Kátia, não é? Catarina, eu já sabia que ia falhar. Falou-nos em 805 proprietários para 750 hectares. 7.500 hectares. Pronto, estão a ver. Mas para uma área média de 1 hectare, essa parte acertei. Ok, versus uma área média de 500 hectares. É realmente uma diferença muito grande. E até com uma área média de 500, é difícil, não é? Agrupar tantos proprietários. Por isso, quando temos áreas médias de 1, é mesmo, eu diria que é uma tarefa. É incrível como a gente consegue fazer, não só a associação do Baixo Volga, mas outras associações e outros grupos. Acho que é realmente exemplar o esforço que nós conseguimos e dos esquemas de certificação. É claro que também há esse esforço de adaptar à pequena propriedade, mas ainda é difícil. Há pouco eu creio que a Beatriz já mostrou este mapa, mas estava mais pequenino, que é onde estão os certificados de gestão florestal FSC. E, portanto, realmente eles estão por todo o país, mas a cor é mais intensa ali no sul, onde sabemos que a dimensão média da propriedade é maior. Portanto, realmente é muito mais difícil certificar a área de Pinheiro Bravo. E isso é um problema porque existe procura de madeira certificada, de Pinheiro Bravo, e os atores industriais que precisam de madeira de Pinheiro Bravo certificada têm uma grande dificuldade em ter a madeira de que precisam para dar resposta aos pedidos dos seus clientes. Aqui, voltando à conversa de que isto começa tudo no consumidor. De facto, isto começa tudo no consumidor, mas a percepção, já os consumidores não são todos iguais, no sentido em que há países em que o consumidor médio tem uma preocupação superior do que outros, não é? Tipicamente, por exemplo, o Reino Unido é um país em que há uma maior exigência do consumidor. Mas isto também está associado a alguns produtos que os consumidores associam mais como sendo dependentes da floresta, como o caso do papel ou algum mobiliário. Quando vamos para produtos, por exemplo, que faz parte de uma embalagem, uma paleta ou embalagem de cartão, ou alguns produtos que o consumidor nem sequer sabem que têm produtos de base florestal, como produtos que levam resina, já não existe tanta pressão por parte do consumidor. Então, depois, essa pressão não se vai repercutir ao longo da cadeia de custódia. É um pouco isso que acontece na fileira do pinho. Depois, além disso, o que acontece é que há muitos setores diferentes na fileira do pinho. Então, uma grande indústria que exporta, em média, vai ter mais pressão dos seus clientes, sobretudo se for de mercados de certos países. Se for uma indústria que exporta para o Reino Unido, por exemplo, vai ter muita pressão. Se for uma indústria que exporta para a Espanha ou para Marrocos, que são mercados próximos, a pressão não é tão elevada. Uma pequena empresa que não exporta, não é? Que está aqui no mercado doméstico, praticamente não tem pedidos dos seus clientes. Portanto, como na fileira do pinho coexistem todos este tipo de empresas, é por isso que depois é difícil saber em determinado momento exatamente quais são aquelas que pedem madeira certificada ou não, se é PFC ou se é FSC, qual é o bónus, porque elas não praticam todas o mesmo bónus. E então, para termos aqui uma ideia desta diversidade, usei esta imagem que é de uma edição anual que nós fazemos sobre indicadores da fileira do pinho e onde estão identificados os principais transformadores industriais. Atenção, isto é só a primeira transformação. E podem ver que a serração é um setor que
tem um maior número de empresas, a maioria delas são de muito pequena dimensão, mas depois existem um número ali entre 7 e 10 que tem uma representatividade muito elevada. Portanto, a maioria, a representatividade muito elevada a nível do consumo, portanto são grandes serrações, mas a maioria das serrações são empresas muito pequenas que os seus clientes não pedem madeira certificada, mas depois temos grandes serrações, como as que, por exemplo, são associadas do Centro Pinos, que sim, têm procura, dizem-nos, por exemplo, nós só temos 2 ou 3 clientes que nos pedem a serração, desculpem, madeira certificada, só que são 2 ou 3 clientes que representam 60% da procura que eles têm. Portanto, se as generalizações são sempre pouco robustas, aqui para a serração é que são muito pouco robustas, mas de uma forma geral as grandes serrações têm sempre algum cliente que lhes pede madeira certificada. Depois temos aqui no mapa do meio identificadas as indústrias de painéis de madeira e de papel de embalagem. Isto, como estas empresas, como creio que têm noção, são grandes empresas e todas elas fortemente exportadoras. Portanto, as que produzem painéis e papel de embalagem, todas precisam de madeira certificada e a madeira que encontram no mercado não é suficiente para satisfazer os pedidos dos seus clientes. No caso da madeira de tratamento, que é aquela madeira para usos exteriores, postes e varas, decks, que não representa tanto no volume de consumo, é um tipo de produto que não há procura por certificação. Portanto, é regra geral, lá está. Depois temos aqui a energia, que é outro mundo completamente à parte, como já referiram aqui. Surgiu outro tipo de iniciativa de certificação para a biomassa, mas como creio que sabem, na fileira do pinho a produção de pellets, que é o grande consumidor de madeira de pinho, e a certificação que é exigida para efeitos de sustentabilidade à indústria de pellets é SBP, acho que me troquei o nome, e portanto a certificação PFC ou FSC não é tão importante para as indústrias de pellets. Portanto, como estão a ver, entende-se, mas tem a sua complexidade. Para verem como se traduz aquele número de atores aqui no volume, como se distribui o consumo de madeira, o maior consumidor agregado é a serração, depois logo em segundo lugar são as pellets, isto são dados para 2020, mas esta proporção tem-se mantido relativamente constante. Depois temos ali os painéis com 16% e o papel com 14%. Portanto, cruzando esta informação que eu vos dei com o que está aqui, podemos ver que realmente aqui no papel e nos painéis há sempre procura por madeira certificada, na serração nas maiores, e depois nos pellets, na biomassa e no tratamento não há neste momento procura por PFC ou FSC. Por último, mas não em último, como já disseram aqui, os produtores querem saber os bónus e normalmente as pessoas também têm curiosidade em conhecer quais são os bónus que são praticados. Aqui estão identificados os bónus que neste momento estão a ser praticados pelos associados do Centro Pinos que têm bónus. Se forem àquela figura que eu mostrei no início, os dos postes e varas não têm bónus, portanto a Carmo e a MTL não têm bónus, resina não tem bónus, mas as de painéis de madeira, as 3 têm bónus. 5 euros no caso da Investwood, que é uma unidade de pequena dimensão, e no caso da Lusofinza e da Sanaia Arauco, 2 euros por tonelada.
Aqui, a procura diferenciada por esquema de certificação, FSC ou PFC, não é idêntica. Apesar de, neste momento, eles nos terem transmitido que estão a praticar o mesmo bónus por esquema de certificação, há aqui, geralmente, uma pressão maior de mercado por madeira FSC, sobretudo no caso dos aglomerados. No caso da Sonae Arauco, dizem-nos isso explicitamente, precisam muito mais de madeira FSC, porque, como sabem, têm um cliente muito importante, o IKEA, e o IKEA só aceita madeira FSC. No caso da Lusofinsa, vai variando e, neste momento, transmitem-nos que é igual a necessidade que tem de PFC ou FSC. No caso do papel de embalagem, aquilo que nos transmitem é que, apesar do bónus também ser 2 euros por tonelada para ambos os esquemas de certificação, tem uma procura muito mais acentuada de clientes que pretendem madeira com certificação FSC. No caso das duas serrações que são associadas do Centro Pinos, neste momento tem procura de ambos os esquemas de certificação. Outra coisa que os nossos associados nos transmitem é que têm muita dificuldade ou têm mais dificuldade, assim, neste momento todos têm uma grande dificuldade de abastecimento de madeira, ponto. Sendo certificada, ainda mais. E sendo madeira certificada FSC, ainda mais. Mas PFC também não estão a encontrar em Portugal. Aliás, como viram, a área com certificação PFC é inferior. Portanto, alguns dos nossos associados transmitem-me que estão a conseguir abastecer com madeira PFC através de Espanha, porque há muita importação de madeira de Espanha, em que, como há iniciativas de certificação regional com maior expressão, conseguem ir abastecer madeira PFC em Espanha. Era esta informação que eu trouxe para vos apresentar. Espero que se tenha tornado mais claro para vós o que diferencia a fileira de pinho. É realmente uma fileira com uma grande procura de madeira certificada, mas ela não é idêntica em todos os agentes do setor.